Olá, seja bem-vindo. Você está pronto para entrar no mundo do desenvolvimento web? Você sabia que o desenvolvimento da web é a base das experiências online modernas? Ele cria não apenas uma interface atrativa, mas também um sistema altamente funcional que pode facilitar nossa interação na internet. Desde sites informativos a aplicativos dinâmicos, ele é a força transformadora por trás de toda essa evolução digital. Simplifica processos, torna os serviços mais acessíveis e cria novas possibilidades, deixando uma marca profunda nas nossas vidas digitais. E neste vídeo, iremos explorar esse mundo e mostrar como ele molda e revoluciona a nossa experiência online. Quando se fala sobre desenvolvimento, programação ou outro assunto relacionado, logo se pode esperar também falar sobre HTML, CSS e JavaScript. E eles são os pilares do desenvolvimento web. O HTML é a estrutura do conteúdo que define a composição de elementos. O CSS adiciona estilo e dá vida a essa estrutura e molda a aparência visual da página. Já o JavaScript, por outro lado, atua como um mecanismo de interatividade e funcionalidade, possibilitando elementos dinâmicos e responsivos. Juntos, eles formam a base para a criação de experiências imersivas, onde a criatividade e a funcionalidade se unem para criar experiências inesquecíveis. Quando falamos sobre isso também, logo iremos nos deparar com os termos front-end e back-end. Mas afinal, o que é isso? Bom, eles são essenciais para o desenvolvimento web. O front-end, ou a parte visível, é responsável pelo design e experiência do usuário, garantindo a interface de usuário atrativa e responsiva. Já o back-end, invisível, cuida da lógica, segurança e eficiência dos sistemas nos bastidores. E a colaboração entre esses dois permite a criação de projetos web completos e funcionais. A parte visual atrai o usuário e a estrutura, a parte invisível, garante a perfeita funcionalidade do sistema. E ambos são fundamentais para fornecer uma experiência web robusta e confiável. Evidentemente, não podemos abordar este tópico sem mencionar os frameworks, como React, Angular e Vue.js, que se destacam como estruturas robustas facilitadoras na construção de aplicativos complexos, oferecendo diretrizes e ferramentas essenciais. Por exemplo, o React, desenvolvido pelo Facebook, possibilita a criação de interfaces dinâmicas através de componentes reutilizáveis. O Angular, da Google, destaca-se na construção de aplicativos de página única, o chamado SPAs, incorporando módulos e roteamento eficientes, enquanto o Vue.js se distingue pela sua capacidade e simplicidade de ser adaptável. E já as bibliotecas como o jQuery desempenham um papel crucial ao fornecer funcionalidades específicas para resolver desafios do desenvolvimento web, tais como a manipulação da DOM e o gerenciamento de eventos no JavaScript, otimizando assim processos de desenvolvimento. A utilização de frameworks e bibliotecas não apenas acelera o desenvolvimento, mas também estabelece padrões e promove uma melhor organização do código. Além disso, a existência de uma comunidade ativa oferece um suporte constante, atualizações regulares e uma extensa documentação, facilitando assim o aprendizado e a resolução de problemas. Em suma, os frameworks como React, Angular e Vue.js oferecem uma estrutura sólida para projetos complexos, enquanto bibliotecas como jQuery fornecem soluções específicas. E ao fazer uso dessas ferramentas, os desenvolvedores podem criar projetos web modernos e eficientes, impulsionando assim a inovação no ambiente digital. Agora é hora de colocar em prática tudo o que a gente já aprendeu até aqui. Vamos juntos ver na prática como funciona o desenvolvimento web. Então, pega o seu café, abre o seu editor de código favorito e vem com a gente. Aqui no caso nós já estamos aqui no nosso ambiente online. Eu acessei aqui a plataforma CodePen.io, que é uma plataforma que possibilita você fazer diversos testes, inclusive projetos pequenos, envolvendo diversas linguagens de programação. Acessei aqui essa plataforma. Quando você faz seu primeiro acesso, você tem algumas possibilidades aqui de fazer login com o Google, GitHub ou Facebook. Eu preferi fazer login com o GitHub aqui no caso. E ao criar um novo projeto, ele me gera 3 pequenos ambientes aqui que me possibilitam manipular códigos em HTML, CSS e JavaScript. Nós vamos escrever um pequeno projeto aqui, vamos manipular um pequeno projeto que ele tem o objetivo básico de oferecer uma interface simples e que possibilite uma funcionalidade de contagem de cliques na tela, no caso. Então, se em algum momento você não entender alguma sintaxe ou alguma coisa que está sendo mostrada, não precisa você se preocupar, eu irei explicar mais à frente. Qualquer dúvida também você pode informar nos comentários que a gente vai estar abrindo para você tirar suas dúvidas e ficar à vontade. Mas aqui a princípio a gente vai iniciar com uma tag que vai informar o tipo de documento que nós estamos desejando escrever. No caso aqui é um HTML, então vou informar aqui um doctype do tipo HTML.
E a seguir a tag mais importante do HTML, que é a própria tag HTML, né? E todas as tags no HTML em geral, elas possibilitam você utilizar parâmetros dentro delas. E essa tag HTML, no caso, eu informo para ela que uma das tags que eu posso utilizar, dentre as várias, é a tag length, na qual eu vou informar a linguagem que eu estou escrevendo esse código. No caso aqui é um código em português do Brasil, no caso PTBR. A seguir aqui, vou fechar aqui essa tag. Você pode observar que dentro do HTML, boa parte das tags utilizadas elas vão ter essa sintaxe de abre e fecha com sinal de menor e maior e uma linha para abrir uma tag e outra linha para fechar. Geralmente a tag que abre ela informa o nome da tag, os parâmetros, e a tag que fecha ela informa um barra aqui, dá um sinal de barra aqui e o nome da tag que você está fechando também. Então sempre vai seguir mais ou menos essa sintaxe na maioria das vezes, não é em todos os casos. Outra tag que nós iremos utilizar aqui, eu vou até facilitar a maneira de escrever código aqui. Uma outra tag que iremos utilizar aqui é a tag head. Vou dar um barra head aqui logo também. Nessa tag head, ela é basicamente a tag que vai proporcionar a gente informar alguns parâmetros de cabeçalho para a nossa aplicação. Então, muitas das vezes é esse títulozinho que aparece aqui, é o ícone que aparece aqui. São esses os parâmetros que nós vamos informar aqui muitas das vezes. Eu vou começar informando aqui uma tag chamada meta, que ela tem uma propriedade chamada char7, e o valor que eu vou informar para essa propriedade é utf8. Aquilo que eu falei agora há pouco sobre essa sintaxe seguir boa parte, mas não todas as tags, é justamente nesse caso aqui, ó. A tag meta é uma das tags que ela tem abertura aqui, mas ela não tem fechamento. Ela automaticamente se fecha, na verdade. Ela é uma tag com fechamento automático. Vou escrever uma outra tag aqui chamada title. Já a tag title ela tem abertura e fechamento, então title barra title. E no title aqui eu vou informar o título que eu quero que apareça nessa partezinha aqui, ó, da minha aplicação. No caso aqui eu não sei se no CodePen ele vai mostrar isso, mas vou testar aqui, colocando um contador de cliques. Pronto, formei o title e vou aqui informar também uma outra tag, muito importante também no HTML, que é a tag body. Vou dar aqui um barra body também. Vou indentar tudo certinho. Essa parte de indentação você vai aprendendo com o tempo também, não precisa se preocupar quanto a isso. E aqui no body, vou escrever um código aqui rápido aqui, depois eu explico para você. Div. Esse div barra div vai ter um H1 barra H1. Esse H1 vai ser um contador de cliques. Bottom. Bottom barra bottom, que vai ser um clique aqui. E vou ter um P, que esse P, vai ser um P, um barra P, que vai ter aqui um número 0. Vou ter o número 0 aqui. Pronto. Então aqui a gente já tem uma estrutura do HTML, que foi o código que eu acabei de escrever, esse pequeno código aqui de umas 14 linhas que eu acabei de escrever, que ele basicamente me dá uma simples telinha aqui com um contador de cliques, na qual tem um texto informando aqui o nome da aplicação, tem um botão que não tem funcionalidade nenhuma até então, e tem aqui um número 0, que até então também está estático. Nós já fizemos aqui boa parte da estrutura no HTML. E antes de seguirmos para a parte do CSS, nós devemos importar também uma outra tag aqui no HTML, que essa tag vai vincular o nosso código CSS ao código HTML, que é a tag link. Então, tag link para linkar no caso, né? Tag link, que ela tem um fechamento automático também. E essa tag link ela tem algumas propriedades, e eu vou utilizar duas delas, que é a rel, de relacionar,
e href, que é o link do que eu quero relacionar. Então eu vou relacionar um style sheet aqui, e vou informar que esse style sheet está no o link desse style sheet, que é esse arquivo de estilo que eu quero vincular, está no styles.css. Pronto. Styles.css, que esse styles.css ele vai entender que já é automaticamente esse nosso arquivo aqui. O CodePen.io ele já nomeia esses arquivos aqui como esse com .html, esse com .css, esse com .javascript, os nomes deles. E o nome desse aqui é um styles.css. E aqui eu posso partir para a parte de estilização. Eu quero começar estilizando aqui, dentre das estilizações que eu posso fazer, eu quero começar estilizando aqui o body, ou seja, eu vou estilizar todo esse conteúdo aqui, ou seja, tudo que tem dentro da tag body vai ser estilizado aqui dentro, no CSS. Vou iniciar aqui informando uma fonte family, no caso, que esse fonte family vai ser uma fonte Arial. Você pode ir observando automaticamente as mudanças acontecendo aqui embaixo na preview. Arial com sans serif, que é uma fonte sem serifa no caso. Display, vou botar um display flex. Vou botar um justify content. Vai acompanhando as mudanças aí. Center. Ó, mudou já, né? Deu pra perceber aí. Vou botar um align items center também. Align item center. Vou botar um height de uma altura de 100 VH, que esse 100 VH é 100 viewport height, ou seja, ele está pegando 100, ele divide toda essa preview aqui, toda essa tela disponível em 100, ele divide em 100 partes, e ele pega exatamente 100 partes dessa divisão que ele fez. E vou botar um margin como 0. Pronto, margin 0. Estilizei o body aqui, vou mostrar uma outra coisa aqui também. A gente estilizou tudo que está dentro da tag body, mas vamos supor, eu quero estilizar um item específico da tag body. Vamos supor, o H1, eu quero botar uma cor vermelha no H1 aqui. Então, como eu faço? Vou fazer um exemplo aqui. Na div, na nossa div aqui que a gente tem, eu vou setar para ela uma classe, que é uma das propriedades do div. Vou setar para ela uma classe, e nessa classe eu vou botar o nome dela de container. E nessa classe container, a partir do momento que eu setei essa classe container, ele me permite estilizar essa classe da seguinte maneira, dando um ponto container, e aqui eu posso fazer a estilização desejada. No caso aqui eu vou botar um test align center. Pronto. Test align center. Vou fazer outras estilizações aqui também. Vou dar uma estilização no bottom. Vou botar um padding de 10 pixels por 20 pixels nas partes superior, inferior e laterais. Vou dar um font size aqui de 16 pixels e um cursor pointer, um cursor com pointer. Vou aqui também estilizar meu contador ali, né? Posso botar uma estilizaçãozinha no parágrafo ali. Vou dar um font size nele de 24 pixels. Já aumentou um pouquinho o tamanho dele aqui. Pronto. Então aqui nós fizemos toda a nossa estilização desejada aqui no nosso HTML. Então acredito que até que deu para entender aquilo que nós já havíamos comentado anteriormente. O HTML funciona como uma parte da estrutura, o CSS funciona como uma parte da estilização, para deixar todo o código bonitinho. A gente pode ver aqui, que eu vou remover aqui essa linha que vincula o CSS para vocês verem como fica o HTML sem o CSS. No caso aqui ele não vai dar esse problema porque ele automaticamente já vai vincular esse CSS ao HTML. O CodePen.io ele já faz isso automaticamente, mas eu vou fazer de outra maneira aqui. Vou apagar aqui.
Então, o HTML sem o CSS fica dessa maneira. A partir do momento que eu adiciono todo o CSS, ele fica mais bonitinho, deu para perceber? Ele fica mais visualmente atraente. E, por fim, vamos adicionar aqui a nossa parte do JavaScript, que é a parte de funcionalidade. Como a gente pode observar, até então nós temos o nosso título, nosso botão e o nosso contador. Só que até então nada está sendo feito. Está tudo estruturado, está tudo bonitinho, mas nada está sendo feito. Então vamos aqui dar vida para esse código, né? Isso. Vou criar aqui uma constante chamada btn de botão e vou aqui pegar uma referência aqui do elemento document.getElementById, que o ID dele é btn. Ou seja, dentro do HTML eu preciso ter um elemento que o ID desse elemento se chama btn. Deu para entender? Essa é basicamente a estrutura. Então, que documento é esse? Esse documento é o HTML. Que elemento é esse que tem o btn como ID? Nenhum elemento ainda não tem. Então, eu vou criar aqui no meu HTML o elemento que tem o btn. No caso aqui, vou botar aqui no botão. Vou botar um ID que o valor desse ID vai ser btn. Então, agora, na hora que ele procurar, ele já vai encontrar. No meu documento, procura o elemento que tem um ID chamado btn. Chegou aqui, procurou o elemento que tem um ID com o valor btn, encontrou aqui, que é esse aqui. Esse botão aqui, com o valor de clique aqui. Então, o que eu vou fazer com esse botão? Vou criar uma outra constante aqui, chamada... Antes de manipular esse botão, vou criar outra constante chamada contador. Vou botar aqui um counter, para ficar mais legalzinho. Vou pegar aqui um outro elemento, na do HTML, que tem o valor de counter. Deixa eu tentar diminuir isso aqui. Counter. Pronto, fica mais bonitinho, fácil para ler. E vou criar uma variável aqui também, chamada counterClick, que o valor dela vai iniciar com 0. Logo a seguir, aqui tem uma pequena diferença. Aqui são todas na verdade, essas duas primeiras são constantes e essa outra aqui é uma variável. Ou seja, o valor dessa aqui eu considero que no código, em qualquer outra parte do código, ele pode ser alterado em qualquer momento. Já essas outras duas aqui, elas não podem ser alteradas, elas são constantes. Então, a definição delas aqui de constante e let já autoexplica isso, né? As constantes, elas não são alteradas, já o que é definido como let ou var no JavaScript, nas versões anteriores do JavaScript, isso pode ser alterado em qualquer parte do código. E no caso, a manipulação que eu vou fazer aqui, eu vou pegar o btn, que foi esse btn aqui que eu peguei anteriormente, e vou adicionar um evento nele, add event listener. Ou seja, ele vai ouvir um evento que eu vou mandar para ele, que esse evento, o nome desse evento vai ser click. Então, click, vou adicionar a função aqui, logo mais eu volto para explicar essa parte aqui. Pronto. Pronto. Então aqui eu estou informando que o btn, que é esse botão que está lá no HTML, deixa eu abrir aqui novamente para ficar fácil de ler. Então vou informar que esse botão aqui ele vai ouvir um evento, e esse evento que ele vai ouvir é o evento de clique, ou seja, quando clicar nesse botão, que é esse botão bem aqui, ele vai executar alguma funcionalidade, que é o que eu vou escrever aqui dentro. No caso, o que ele vai executar aqui, ele vai pegar o counter click, e vai incrementar um valor no counter click. O que seria esse counter click mais? Ele é uma abreviação desse mesmo código aqui. Counter click mais 1. Então, se é de eu digitar, fazer essa repetição de código aqui, botar counter click é igual a counter click mais 1. Eu posso só fazer uma abreviação e informar counter click mais, que ele vai acrescentar mais 1 no counter click. É basicamente isso. E o counter.textContent vai passar a ser esse counter click. Acredito que esteja bem simples de se entender essa pequena aplicação aqui. Mas basicamente o botão vai ouvir um evento de clique e cada vez que eu clicar nesse botão ele vai adicionar um número nesse contador que até então inicia com 0
E logo a seguir ele vai pegar o valor desse contador, no caso aqui que é o counter, que é que eu não defini o counter, ó. Uma observação aqui. Eu preciso definir o counter aqui no P, então eu vou botar um ID aqui com um counter. Aqui eu sabia disso aqui, isso aqui foi para ver se você estava prestando atenção. Mas aqui basicamente ele vai pegar o counter e esse counter ele vai alterar o conteúdo do texto para o valor de counter click, ou seja, à medida que counter click for alterado, esse valor vai ser mostrado no lugar desse zero, que é o conteúdo o texto desse conteúdo aqui no caso. Então a gente pode partir aqui para a preview da aplicação, testar, e à medida a gente vê funcionando aqui, à medida que eu dou um clique, ele altera o valor. Bem simples a aplicação e que atingiu o seu objetivo. A gente pode ver, a gente criou toda a estrutura aqui do HTML, a parte de estilização do nosso CSS e a parte do JavaScript, que trouxe funcionalidade, exatamente aquelas explicações que nós havíamos feito anteriormente. Acredito que essa aplicação foi bem simples, deu para a gente absorver bastante. Bom, como você pode ver, neste vídeo nós exploramos os fundamentos do desenvolvimento web, fornecendo uma visão detalhada do vasto mundo digital que está à nossa frente. E através da construção de um projeto simples, nós mergulhamos nos pilares do HTML, CSS e JavaScript, compreendendo a importância de cada linguagem na criação de interfaces envolventes e funcionais. E além disso, nós discutimos a distinção entre o front-end e o back-end, reconhecendo suas capacidades complementares e destacando o impacto positivo que frameworks e bibliotecas como React, Angular e Vue.js têm na eficiência do desenvolvedor. Mas olha só, este vídeo aqui é só o começo de uma jornada que promete ser emocionante e cheia de novidades. No mundo do desenvolvimento web é aquela coisa, a gente nunca para de aprender. E eu quero incentivar cada um de vocês a seguirem explorando, testando e indo além. Os erros são parte do processo. A persistência é a chave do sucesso. E praticar sempre é o que faz a gente crescer profissionalmente. Se desafiem, criem seus próprios projetos e coloquem em prática tudo o que aprenderam. E não se esqueçam de se conectar com a galera lá nas comunidades online dedicadas ao desenvolvimento web. Lugares como Stack Overflow, Reddit ou até mesmo GitHub têm inúmeras pessoas e inúmeros recursos que vão lhe possibilitar melhorar o seu network. Conectar-se com outros entusiastas e profissionais do ramo não só expande o seu conhecimento, mas também fortalece a comunidade do desenvolvimento web como um todo. Então, vamos continuar aprendendo nesse mundo animado do desenvolvimento web. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.